E no G2, nós temos as respectivas lições com seus pontos. Essas seriam as pautas segundo cada lição. Seria muito importante se fizéssemos isso, pontuá-las cronologicamente, mas fazendo assim, ficaria muito extenso este vídeo. E neste bloco, nós voltamos literalmente para o primário, onde nós vamos observar a estrutura da Bíblia em Velho e Novo Testamento. Vamos observar a ordem em que estão organizados os livros do Novo Testamento. Vamos aprender novamente a formação das doutrinas reveladas tanto pelas epístolas como pelos evangelhos, a inspiração que os homens, ou sob o comando de quem estes homens agiram. Nós estamos falando dos 12 apóstolos. Aqui nós também vamos observar que a construção do Novo Testamento se deu a partir do segundo século, ou seja, ele foi construído entre o ano 45 e 110 depois de Cristo, e que somente no segundo século, a partir do segundo século, este material é organizado em um único volume, formando o Novo Testamento. Isso aqui é o primário, é o que nós aprendemos no discipulado, tá? Isso é o que nós aprendemos no discipulado. Eu quero que você entenda a visão que o Espírito está tendo em relação à sua igreja, de entendimento, de compreensão, de ação, de reação. Estas coisas nós não temos. E nós não temos um espírito de covardia. Tá? Isto implica dizer que nós não somos covardes. Existe um pior do que este. Eu imaginava que não existiria um pior do que um covarde, mas existe. E quando eu descobri, eu fiquei horrorizado, que é o omisso. Esse é o pior de todos. Entre o covarde e o valente, nós temos o omisso. Como é que se combate a omissão? E o Espírito de Deus está preocupado com isto, literalmente. Porque o dever e a obrigação de preservar, de estudar, de ler e de viver o que está sendo lido e praticar o que foi aprendido é crucial para a existência da igreja aqui na terra. Isto é assunto da nossa terceira lição, que está neste bloco. A lição de número 13, nós vamos ter ela agora domingo que vem. Desde já eu estou reforçando mais uma vez. Crie forças, participe da IBD. É importante, você está perdendo a oportunidade de restauração das suas forças. Restauração da sua fé. Precisamos reviver, meu irmão. E nesta lição é que nós vamos aprender sobre estas coisas. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Cristo não voltar, dizendo de outra forma, nós temos que nos manter neste pensamento. Qual? Ler a palavra periodicamente? Não. Se observarmos o exemplo do rei Davi, ele meditava todo dia. Então é a partir deste exemplo que temos que tirar para a igreja. Então o que se exige de mim e de você, igreja, é que medite na palavra todos os dias. Todos os dias. Que você tenha prazer em ouvir a palavra. Que você tenha prazer em apreciar as revelações da palavra.
Mas você sabe quando nós perdemos este prazer, esta vontade de lermos a palavra, quando ela se torna insípida. Ou quando você diz que já sabe de tudo. Meu irmão, isto aqui é um problema, tá? É um problema. Esses que dizem que já sabem de tudo, você vai observar na lição seguinte, na lição que vem, o risco que estes correm quando propagam tal coisa. E ainda neste bloco, aprendemos que existem instrumentos dentro da igreja que foram constituídos para preservarem essas doutrinas, estes ensinamentos, essas culturas. E uma dessas ferramentas eu tenho ouvido com muita frequência homens batendo no peito e se titulando serem a própria ferramenta, que eu fico preocupado. E me refiro dentro de muitas à ortodoxia. Nós seguimos a linha da ortodoxia pentecostal. Mas o problema é que a gente tem observado pessoas dizerem ortodoxos que, francamente, provoca até náuseas quando se ouve e quando se para refletir sobre suas vidas preguiças. Essa ortodoxia pregada, levantada por estes, acaba descendo de ralo abaixo, porque parecem que não aprenderam nada e nem sabem o que é que significa de um ortodoxo. E neste ponto eu quero me estender um pouco, porque é preocupante, eu vejo nisso. Porque uns se levantam e ele, com filtros ortodoxos, começam a anular. Aí você pode virar para mim assim, peraí, e o que é que você defende? Literalmente, eu também sou um ortodoxo. Porque eu velo pelo conceito da ortodoxia. Mas eu não uso suas ferramentas para interpretar a palavra. E então o que significa ser um ortodoxo? Um ortodoxo significa literalmente aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou doutrina. E isso faz de nós também um ortodoxo. Mas como eu lhe disse, eu não uso as ferramentas da ortodoxia para a interpretação do texto. E tudo isto pode ser relativizado. Sim, pode ser relativizado. Porque dependendo da circunstância, a outra parte, em contrapartida, não deixa de ser um heterodoxo. Mudando a forma, essa contrapartida vai me tratar como se eu fosse heterodoxo. Então, o termo ortodoxia, ela é um termo que pode ser relativizada. Vai depender do ponto de vista. Dentro do ponto de vista ortodoxo pentecostal, fora desta linha, as outras são heterodoxias. Mas, como eu lhe mostrei na exemplificação anterior, se invertermos o cenário para a outra parte, nós aqui seremos heterodoxos. Então você imagina como o jogo de palavras pode ser complicado? E por conta disto, acaba pressionando tantos ou calando outros, usando estes meios. Tá? Qual um meio simplista em fazer isto? Chamando a contraparte de herege, de herético, de heresia. É isso que significa heterodoxia. Enquanto a ortodoxia declara que representa a visão correta. E aonde é que está o problema nisso aqui?
Está, como você pode ver aqui na tela, o seguinte: os seus princípios. O princípio em que a ortodoxia é fundada sobre princípios sistemáticos ou metafísicos e científicos. Compreenda de outra maneira. A ortodoxia, ela é o resultado de trabalhos feitos por homens que passaram pela história. Ou seja, ela é fundada com princípios filosóficos. E esse termo de sistemático ou metafísica, que é a palavra original, ela foi desenvolvida por um discípulo de Aristóteles. Quando esse organizava os seus materiais, os materiais do seu mestre, e ao final de todo o processo de organização, de análise, ele chegou a um entendimento de que aquilo era uma forma científica de fazer uma análise precisa. E a palavra meta, como você pode observar aqui na tela, ela vem do grego. A palavra metafísica vem do grego, cujo prefixo meta significa além de. Isso implica dizer que ela vai além do que se possa observar. Ou seja, as suas ferramentas, elas transcendem a visão humana, com princípios filosóficos. Em resumo, os métodos metafísicos nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. E qual é o grande perigo aqui? Quando eu uso a ortodoxia e suas ferramentas na interpretação da Bíblia. Está bem aqui, em relação às suas ferramentas. Nós temos a lógica com a ciência. O que é que a ortodoxia está deixando bem claro aqui? É que a fé não tem espaço na sua análise. Você compreende a gravidade em quando nós ouvimos homens dizerem que interpretam parte ou porções bíblicas segundo a ortodoxia? É isto aqui, ó. É isto aqui. Eles pegam a lógica, a razão, com ferramentas científicas, anulando a fé, a revelação do Espírito Santo. A lógica e a ciência não podem explicar as revelações do Espírito Santo. A lógica e a ciência, elas divergem com a fé. Elas podem trabalharem juntas? Podem. Mas a fé tem que sobrepor. Você entende quando elas trabalham junto? Somente neste cenário. Quando a fé sobrepõe a lógica e a ciência, aí tudo vai bem. Mas quando estas duas anulam o poder da fé, elas se tornam obsoletas no que se refere à explicação, tradução dos textos sagrados. Então, como podemos observar homens dizendo que são ortodoxos e que, segundo a ortodoxia, interpretam a Bíblia? Isto é preocupante. Então, estamos dentro de um cenário, em um grupo, que é o G2, em que compete o homem fazer. E dentro dessa competência, o homem que se blinda contra o seu Deus. Agora você consegue ver a dificuldade do Espírito Santo trabalhar no meio dessa igreja? Você pode observar a partir deste ponto de vista a dificuldade ou o trabalhão que o Espírito Santo tem pela frente para desbloquear a mente dos fiéis para que possam atingirem a perfeição? A perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus?
meu irmão, usando estas ferramentas, isto vai ser somente uma proposta, um sonho, um ponto, uma pauta. Não vai ser realidade na sua vida, você tem que se desprender. O título de ortodoxo, no que se refere aos princípios, é relevante. Mas o uso de suas ferramentas não são. E só podem ser relevantes se a fé sobrepô-las. Se a fé sobrepor. Quais são os métodos? Quais são as ferramentas da ortodoxia? Observe aqui na tela. Nós temos o método indutivo, nós temos os métodos dedutivos, nós temos o hipotético dedutivo, nós temos dialético, nós temos o fenomenológico e entre outros. Você acha que a fé tem espaço em um desses aqui para interpretar a palavra? É sério isso aqui, muito sério, preocupante. Então, meu irmão, se vista direito do título de ortodoxo. Tá? Se vista direito, esclareça até que ponto vale a sua ortodoxia. Explique para o povo quais os meios que você usa para interpretar a Bíblia, para interpretar os textos sagrados. Com isto, você dificulta a vida de quem tem necessidade de ouvir uma palavra. Porque com isto, você se posiciona horizontalmente e anula verticalmente. E não é isso. A vida do cristão, ela é vertical e horizontal. Nós dependemos do espiritual para subsistirmos no natural. Nós dependemos das coisas de Deus, das revelações do Espírito Santo, para crescermos na fé, nos desenvolvermos na fé, para produzirmos dentro da casa. Então não anulem a fé dos pequeninos. Então quando você ouvir alguém dizer que resolveu tais problemas segundo a metodologia ortodoxa, é isso aqui que ele está usando para interpretar a Bíblia, para interpretar as Sagradas Escrituras. E depois chega nos púlpitos e começa, para não dizer aqui uma outra coisa, para o povo. E o povo fica dormindo, cansado, porque não coincide o que está sendo falado com a sua vida pregressa. Todos temos que nos remodelar. Repito nessa frase. Ok? Todos temos que fazer isto. Nós temos que rever os nossos conceitos. Porque a vinda de Cristo é eminente, é uma realidade. E nem com isto a igreja está conseguindo se alegrar. Imagina a situação. Como é que isso é possível? É simples. Está aqui o desenho na sua frente, porque essa dificuldade tanta de nós trazermos o nosso povo de volta para as atividades. Porque o povo está cheio de filosofias. É isso que eu quero dizer para você. A igreja, os membros, os fiéis, estão entupidos de filosofias, de ideologias partidárias, de conceitos individualistas, que você não pode romper, que se romper, você se arrebenta, você é excluído, você não recebe oportunidade mais, os seus amigos se afastam de você. Não é, pois tente fazer, para você experimentar isto na veia. Isto é uma realidade.
E nós não podemos fugir desta realidade. Nós não podemos ser mais do que isso, nós não podemos nos omitir. E o que tem que ser feito? Restaure a sua fé nas bandeiras que você se rendeu no início da sua caminhada com Cristo. Filon tentou fazer isto no primeiro século. Filon tentou fazer isto nos primeiros séculos. Veja o que aconteceu com ele. Fazer o quê? Interpretar, pregar a Bíblia usando a filosofia. Ele foi a causa de um concílio poderoso na época. E o resultado deste concílio foi a excomungação dele. Ele foi exonerado da sua posição eclesiástica. Ele foi considerado herético por tamanha ousadia. Outro exemplo típico e poderoso antes de Filon, e atestado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele fez uso da filosofia para pregar o evangelho, o resultado, meu irmão, foi desse tantinho, ó. Desse tantinho. Ele fez uso. E ele chegou à conclusão de que não valia a pena usar mecanismos da filosofia para pregar o evangelho. A mensagem tinha que ser simples, como foi vista por todas lá no Calvário. E quando ele voltou ao princípio original da sua mensagem, os resultados foram outros. Aí ele chega para os seus filhos tessalônicos dizer que nem por filosofia, nem por ciências, é que ele apresenta a palavra, mas com evidências, com poder do Espírito Santo. E isto, meu irmão, só se tem quando se usa a fé, tá? Só quando se usa a fé é que estas coisas são visíveis aos olhos do povo. É quando se torna e se torna uma realidade na vida do povo. Use a fé, restaure a fé, tá? Precisa você acreditar novamente nas suas bandeiras, independentemente de quem fala ou deixe de falar, as ferramentas que estão sendo usadas ou deixam de ser usadas. Os homens trabalharam para que esta ferramenta, a Bíblia, estivesse hoje acessível, e ela está. Você tem um volume, tem vários volumes na sua casa. Quem é que lhe impede de consultar, você tirar suas próprias conclusões? Quem é que está lhe impedindo? Por acaso você tem uma espada empunhalada, mirando o seu pescoço agora na sua casa? Agora onde você está assistindo este vídeo? Que lhe impeça de ter sua própria interpretação? Então você poderia perguntar para mim, e então, meu irmão, quais são as tuas ferramentas? Quais as ciências que você usa para a interpretação dos textos sagrados? Eu faço uso de uma ferramenta poderosa, desenvolvida por Lutério. Tá? Poderosa. E como ferramentas secundárias, eu uso a hermenêutica. Ainda que seja uma ferramenta desenvolvida pela filosofia, mas ela é independente e se aplica a tudo. Mas como eu lhe disse, secundária. Porque a minha ferramenta primária é a exegese, aonde a escritura é a sua própria intérprete. E foi desenvolvido neste grupo, este pensamento, de que a Bíblia interpreta-se por si só. Agora a questão é quem é que acredita nisso? Quem é que acredita que a Bíblia interpreta a si mesma? Quando você mostra fatos com contexto e pretexto,
O povo ainda fica com as orelhas em pé, com dificuldade de entender. E quando eu ouço, e quando eu presencio tal coisa, esse tipo de afirmação, que muitos dizem, que a Bíblia interpreta a si mesma, eu vejo que nem eles mesmos acreditam. Mas é uma ciência que eu uso, que eu tenho o prazer de usar. E como secundária, eu uso a hermenêutica para o projeto final. Contudo, nós chegamos ao nosso terceiro bloco dentro do nosso esquema. Como você pode observar, este também é vertical. E a mensagem da nossa lição, do nosso trimestre, é esta aqui. Deus preocupado com o seu povo. O Espírito Santo preservando a doutrina na vida dos seus filhos, reavivando a sua esperança, a sua fé. Deus sobrepõe, você compreende isso? Quando Deus sobrepõe, quando Ele está acima da minha vida, dos meus projetos, das minhas necessidades, meu irmão, a garantia das coisas se desenrolarem. Agora, quando eu é que sobreponho a visão, a revelação, as coisas que Deus tem nos mostrado, tem nos dado, tem nos outorgado, aí, meu irmão, vitória é uma promessa distante, porque o fracasso é iminente. Nós temos milhares de pessoas traumatizadas, porque os seus traumas sobrepõem a sua fé, o seu Deus. Você imagina como isso é difícil ensinar para uma pessoa traumatizada? Você imagina como é difícil a pessoa dizer que tudo vai dar certo para outra que está arrasada? Difícil de se colocar no lugar de outra que está na sarjeta e dizer que ele vai sair de lá? Você tem que mostrar as ferramentas certas. Se estas pessoas que estão em cárceres, oprimidas, se elas não conseguirem ver o seu Deus acima do que ele aflige, não vão conseguir sair tão facilmente. Às vezes nós criticamos, apontamos um dedo, às vezes apontamos os 10 assim. Se o da mão pudesse subir um pouquinho, ainda levantava os dos pés para poder ajudar. Ver a pessoa jovem, ver a pessoa aparentemente bem, e por que que não faz isso, por que que não faz aquilo. A maioria destas pessoas estão em uma batalha em que ninguém pode ver. Quem sabe o poder de uma depressão é quem viveu ela, quem conseguiu sair. Mas sequelas ficam. E a partir do momento que estas pessoas saem deste processo, elas têm que trabalharem em mecanismos de defesa para que não possam retroceder. Porque se retrocederem à situação que estavam antes, aí, meu irmão, para sair é complicado. E isto é bíblico. Imagine a situação de um dependente químico, quando ele sai da habilitação, em determinado momento, em determinada situação da vida, ele vai sentir o seu corpo pedindo pelas substâncias que ele fazia uso. E a abstinência vai ser uma batalha, e é uma batalha horrível na vida destes homens e mulheres e tantos outros.
Então, na visão eclesiástica, é isto que Deus tem para nós. Deus sempre tem o mais. Então vai depender de querermos este mais.